vamos começar o culto de hoje à noite cantando o hino de número 319, 319. Abrigo perfeito. Abrigo perfeito, 319. Eu vou fazer a leitura do 27 e os irmãos, são 4 versos, né, irmãos? Vamos ler todo mundo junto, é melhor. Versículo 27, todos já abriram? Digam amém. Amém.
Muito bem, então vamos ler o versículo 27 até o 31. Começando com: E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram-se junto dele toda a corte, e desvestindo-o, cobriram-o com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Nós vamos orar. Vou pedir que o irmão Luciano faça uma oração nesta noite, pedindo a bênção do Senhor pelo culto que nós estamos realizando ao Senhor nosso Deus. Oremos com o nosso irmão Luciano. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, quero te agradecer mais uma vez pelo grande privilégio que nós temos, que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Deus, para te louvar, te adorar, para aprender mais de Ti, ó Deus, por meio da Tua palavra. Venha nos abençoar, ó Deus, nesta noite, abençoar cada irmão que é presente, cada irmão que também possa estar acompanhando este culto, onde estiver, e também os irmãos que por motivo, ó Deus, estão impedidos de participar deste culto. Quando estiverem, ó Deus, possam estar em plena comunhão com o Senhor. Que possamos, ó Deus, nessa noite estar realmente com este propósito, ó Deus, estar atento à Tua palavra, também de estar intercedendo uns pelos outros, por meio da oração, possamos estar depositando toda a nossa confiança no Senhor, ó Deus, que tem todo o domínio, todo o controle, ó Deus, tudo está em Tuas mãos, Deus, e a Tua vontade é certamente perfeita. Ensina a Tua palavra, Senhor. Abençoa também o pastor Jorge, à frente do trabalho, sempre dando a saúde, dando as condições, ó Deus, para estar conduzindo a igreja. Também os irmãos que estão cuidando aí, parte de educação, de transmissão deste culto. O Senhor esteja abençoando, capacitando cada um, que tudo seja feito, Senhor, para a Tua honra e glória. Nos ajuda também nesses períodos de dificuldade. Estamos enfrentando essa pandemia, nos fortalece e que, acima de tudo, ó Deus, possamos estar descansando no Senhor, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor, ó Deus, tem tudo em Tuas mãos. É o que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome de Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Obrigado. Vou abrir a oportunidade para os irmãos fazerem seus pedidos de oração. Começando aqui do irmão Túlio. agradeço a Deus por estar aqui na casa do Senhor, agradeço a Deus também pelo cuidado que Ele tem tido comigo e com a minha família. Peço que os irmãos continuem orando pela minha vida espiritual e pelos meus familiares. Muito bem. Irmão Luciano. Também agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui. O tempo que Ele permitiu também de estar assim, passado na casa da minha mãe. E peço que os irmãos continuem orando, também pelo meu tio Luiz, que está fazendo tratamento contra um câncer no pulmão. Bem, irmão Cícero. Agradeço a Deus mais uma vez por ter dado a oração. Agradeço aos irmãos pelas orações, pelos outros. Agradeço a Deus por não ter orado, né, pela minha família. Peço que continue orando, que possamos estar fortalecendo em vez de enfraquecer, mas sim fortalecendo a nossa vida espiritual. E assim venhamos estar bem fisicamente, como aqui estou. Acredito que estão aqui também, estão bem vestidos também, espero o Senhor abençoar nossas vidas. E os que estão nos ouvindo possam estar bem também, peço que ore por eles também, para que não estejam bem.
pedido continua sendo pela salvação de almas e também pela missão da igreja, que a igreja possa cumprir sua missão, mesmo em meio a essas dificuldades. Irmã Isabel? Eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter, é maravilhoso, e pela a proteção dele para comigo, para conosco cada dia, por mais um dia aqui na igreja, por mais um dia de vida, né, que ele nos concede, por mais um ano, e por cada um que estamos aqui louvando a Deus, louvando a Deus. Então, é um privilégio muito grande estar junto aqui com os irmãos, louvando a Deus. E eu peço que continue orando pelos nossos irmãos de piedade e as nossas crianças. E agora por ele, né? Que ele possa estar fortalecendo e confortando e suprindo as necessidades de cada um, espiritual, material, física, em toda a área da vida que Deus sabe do que cada um de nós precisamos. Bem. Irmão Adilson? Também agradeço a Deus pelo cuidado dele, com minha vida, com a minha família. Eu queria que os irmãos continuem orando pela vida do Luciano, né, que não tem nada ainda. Também pela habilidade do Will, né, o Will. Também pela nossa irmã na fé, né, que não vem para o culto, mas que possa também valorizar, né, valorizar assim, os cultos pelo vídeo, né, que possa estar assistindo, né. Porque não fique meio em casa isolado, sem ter uma participação, né, assim, nos cultos, né. E a gente às vezes investe, aí eu perguntando se realmente a maioria estão assistindo os cultos pelo vídeo, né. Nós vamos ter que orar, né, falou, nessa situação, né, que os irmãos realmente valorizem, né, o trabalho da igreja, dentro das suas casas, pelo vídeo, mas possa estar assistindo. A irmã Cristiane estava comentando que elas gastam um bom tempo preparando o vídeo para o culto para as crianças, né? E está tendo pouco acesso aos cultos, né? E ela estava preocupada porque as crianças estão sem ouvir a palavra de Deus, né? Pelo menos talvez o pai e a mãe falem da palavra de Deus para os filhos, né? Mas é importante o culto mesmo, né? Ouvir as histórias e fazer as orações, cantar os cânticos. E da mesma forma, a gente estimula os irmãos a estarem assistindo, né? Eu gostaria, irmãos, sinceramente, que os irmãos viessem para a igreja, né? Porque não adianta nada ficar em casa, essa é a verdade. Ficar em casa não vai resolver nada, né? Vai distanciar você daquele costume que você tinha de vir na igreja, e você vai se acomodar, né? E não vai mais valorizar tanto como você valorizava antes estar na casa do Senhor, né? Agora, se for para você pegar, foi feita uma pesquisa em Nova York, irmãos, a prefeitura de Nova York, que teve a maior crise de a pandemia, o vírus pegou o pessoal mesmo lá em Nova York, né? E eles fizeram uma pesquisa que a maioria dos que pegaram o Covid-19 estava enclausurado dentro de casa, né? Não estava andando na rua, na praia, não estava dentro de casa enclausurado, né? Então, a gente gostaria de ver os irmãos na igreja, né? Mas a gente acredita que está tudo dentro do controle de Deus, e aquilo que Deus quiser vai acontecer, né? Vamos confiar no Senhor. Eu só estimulo os irmãos, né, a não faltarem da igreja, os que estão aqui, e os que não estão aqui, que estão assistindo, né, que sintam-se incomodados de não virem à igreja, né, de ficarem só assistindo pela internet, né? O culto é aqui, irmãos, né? Avenida Santiago Rodilha, número 515, Jardim Santo Antônio, Osasco, São Paulo. Aqui é o lugar de adoração, né? E tem gente que fala, eu adoro a Deus na minha casa, né? Bom, como sacerdote, individualmente, sim, né?
Mas como igreja não. Como igreja tem que estar junto. Porque a gente não é só individual, a gente faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. E a gente tem que estar junto com o corpo também. Fazemos nossa adoração individual, no nosso lar, em todo lugar que nós formos, e também como igreja, né? E se eu estou só adorando a Deus na minha casa, eu estou falhando não adorando a Deus como igreja, né? Então eu estimulo os irmãos a pensarem sobre isso, né? Para a gente estar na casa do Senhor com mais frequência. Com esse período da pandemia, eu estou dizendo para os irmãos que os irmãos não podem faltar nenhum culto, né? Mas pelo menos participando de alguns cultos da semana, né? Seria interessante e importante para os irmãos. Muito bem, eu tenho meus pedidos, né? Continuo pedindo que os irmãos orem pelos casais da nossa igreja, pelas famílias, principalmente por causa desse distanciamento, né? Que Deus abençoe, que as famílias sejam preservadas de briga conjugal, brigas entre pais e filhos, e assim sucessivamente, né? Que Deus preserve as famílias da nossa igreja. Pois não, irmão? Lembrar do Aldo, né? Lembrar do irmão Aldo, né? Eu sei, provavelmente ele está nos assistindo, né? E vamos lembrar do Aldo em oração, para a recuperação da sua saúde. E que em breve, ele, assim que puder, ele venha para a igreja. A gente vai... Falei para ele que eu quero fazer o batismo dele, da Eva, e o casamento. Não, fazer o casamento e depois o batismo dos dois, né? E aí depois ainda eles vão tomar a ceia juntos, né? Que a gente já faz 4 meses que a igreja não tem ceia, né, irmãos? Estou até pensando aqui como que a gente vai fazer. Talvez, viu, irmão Juliano, pegar aqueles copinhos descartáveis de café, né? Que usou, joga fora, né? E a gente pode servir o suco naquele copinho descartável, né? Já é descartável. Aquele outro lá é muito caro, né? Eu acho que não vale a pena ficar descartável com. aquele lá. Mas é caro, o de plastiquinho é mais baratinho, né? Mas já está jogando fora. Já está jogando fora, já joga fora desde sempre. Dá dó, né? Já. Mas. Meu pastor, a irmã Marilene está pedindo aqui também pelo irmão dela, Netinho, e a esposa, que ainda estão internados. O irmão. A irmã Marilene pedindo pelo irmão dela, Netinho. Fala mais alto dele. A irmã Marilene, entendeu? A irmã Marilene está pedindo pelo irmão dela, Etetinho, que ainda está internado. Ok, nós oramos. E a esposa. E a esposa. Ela está reforçando o pedido aqui. Nós oramos na quarta-feira por ele, né? Continuar orando pelo irmão da irmã Marilene, né? Que está internado. E a esposa também está internada? Não, ela não falou certo. A esposa, ela não passou bem hoje, também, mas ela está em casa. Não, a esposa ainda passou. Orar pelos dois, né? Pelo irmão dela e pela esposa. Você está no Facebook? Está no WhatsApp. No WhatsApp. Ok. Muito bem, irmãos. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. A meditação hoje é mais rápida, né? São 4 versículos. 4 versos. Depois nós vamos do 32 ao 44, a cruz e a vergonha. William Barclay, na sua apostila, ele diz assim: iniciou-se a espantosa rotina da crucificação. Então, versículo 27, um pouquinho antes, irmãos, só lembrando aqui, os irmãos lembram que na quarta-feira eu falei que às vezes a gente quer fugir da nossa responsabilidade, né, irmãos? Como Pilatos lá no versículo 24, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerar isto, né? Eu disse para os irmãos que às vezes nós
podemos fugir das nossas responsabilidades, irmãos. Né? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente tem que apelar para a ignorância. Né? Eu já passei fase da minha vida que eu apelei para a ignorância, eu me omiti. Não, irmãos, ser sensato e dialogar, mas não fugir da sua responsabilidade. Você tem que se posicionar como homem, como mulher de Deus, em relação às coisas desta vida. Mesmo que quando você for decidir alguma coisa ao lado de Deus, você sofra talvez consequências por causa disso. Então, irmãos, não vamos fugir das nossas responsabilidades. Não fuja da sua responsabilidade. Pilatos, ele tentou fazer isso, mas só que nós vimos aqui que é inócuo. A minha responsabilidade vai ser minha, independente se eu a assumir ou não. Eu sou responsável. E Pilatos, ele podia se posicionar e falar: vocês não vão matar esse inocente. Mas ele decidiu lavar as suas mãos, e aquele povo todo, ali fala, respondendo todo o povo, né? Porque tem uns que calam, tem uns que falam, tem uns que estão por detrás manipulando, porque é assim que funciona o mundo, irmãos, né? E tem uns que se deixam levar. Para onde eles forem eu também vou. E o texto fala aqui então que todo o povo que estava ali disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E olha, irmãos, isso aconteceu com os judeus. Eles foram disciplinados por Deus por causa disso. Nós vamos talvez mais para frente ver isso, né? Que não é o caso agora aqui. Mas aí no versículo 27, versículo 26 fala que então Pilatos soltou Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Bom, irmãos, vamos parar um pouquinho para pensar aqui sobre a questão do açoite. Do açoite. O açoite romano, irmãos, era uma tortura terrível. Não era uma surra de cintada que você levava, não. Quantos aqui já apanharam do pai e da mãe de cinta? Todo mundo? O Juvenildo não, né, Juvenildo? Eu não quero falar. Quer nem falar, né? Mas todo mundo apanhou. Irmãos, não é aquela surra de cinta que a gente leva, não, irmãos, que a gente chora na hora, não gosta, fica com raiva da mãe ou do pai que nos bateu. O açoite romano era uma tortura terrível. Eles despiam a vítima e atavam as suas mãos para trás e o amarravam a um poste com a corda curvada e exposta ao açoite. O látego era uma larga tira de couro ao longo do qual havia pedaços de osso afiados e bolas de chumbo. Os açoites sempre precediam a crucificação e reduziam o corpo nu a farrapos de carne e feridas inflamadas e sangrentas. Para os irmãos então terem uma ideia, eles despiram o Senhor Jesus. O texto fala: despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. Então Jesus foi despido e açoitado com esta látega, essa tira enorme de couro, com pedaços de ossos afiados e bolas de chumbo, que rasgavam a carne de Jesus, a ponto de que antes mesmo, muitas vezes, porque não foi só Jesus que foi crucificado, irmãos. Naquele tempo eles estavam crucificando muita gente. Mas diz a história que o açoite que precedia a crucificação, tinham muitas pessoas que passavam por esses açoites, eles perdiam a razão e poucos deles permaneciam conscientes
depois de ter recebido essa surra de açoites feitos. Eles perdiam a consciência, irmãos, de situação tão deplorável que eles ficavam nesta situação após o açoite. Depois disso, Jesus foi entregue então aos soldados, enquanto eles preparavam os últimos detalhes da crucificação, assim como a própria cruz. Levaram-no aos seus barracos no quartel do governador e chamaram o resto do destacamento. Ali naquele destacamento, que era chamado de Espeira, havia 600 homens. Esses soldados, eles constituíam a guarda pessoal de Pôncio Pilatos. Esses soldados então fizeram o que podiam fazer, judiando de Jesus, de todas as partes que eles podiam, eles judiavam de Jesus. O texto fala que eles, despindo Jesus, cobriam com uma capa de escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhavam-se diante dele, escarnecendo, dizendo: salve, rei dos judeus. E depois eles pegavam aquela cana que eles tinham deixado na sua mão, como se fosse um cajado de um rei, e eles pegavam aquela cana e batiam em Jesus com aquela cana e cuspiam nele. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram as suas roupas, as roupas que ele estava, e o levaram para ser crucificado. Então aqueles soldados, eles não tinham nem ideia quem era Jesus, porque os judeus era o único povo que estava isento de serviço militar lá. Então não tinha nenhum judeu no exército romano, prosélito, não tinha nenhum prosélito lá, os judeus não eram chamados para serviço militar. Então esses soldados, eles às vezes vinham de vários continentes, e eles então não sabiam quem era Jesus. Eles estavam se divertindo com aquelas brincadeiras pesadas, mas diferente dos judeus e de Pilatos, eles estavam fazendo tudo aquilo por ignorância. Possivelmente isto foi o mais fácil de Jesus aguentar, irmãos. Foi o que os soldados fizeram com ele, porque eles estavam fazendo aquilo por ignorância. Porque embora o disfarçassem de rei, não havia ódio no olhar deles. Para eles não era mais do que um galileu meio louco que ia para a cruz. Não deixa de ser significativo que Filo, um escritor lá naquele tempo, nos diga que em Alexandria uma multidão judia fez o mesmo com um menino imbecil. Puseram um pedaço de alimento sobre a sua cabeça em lugar de um diadema, e como cetro lhe deram um pedaço de ramo de papiro que encontraram atirado na estrada. E como estava vestido como um rei, alguns se aproximaram para adorá-lo, outros para lhe fazer alguma petição. Assim era como zombavam de um menino imbecil. Isto é o que representava Jesus para os soldados. Depois de se prepararem para levar a crucificação, às vezes somos aconselhados a não nos determos no aspecto físico da cruz. Mas não é assim. Não podemos chegar a ter uma imagem vívida do que Jesus fez e sofreu por nós. O texto fala aqui, irmãos, depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Nesse texto aqui, nós vamos ver na quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, vai começar a caminhada para o Calvário, quando Jesus então vai ser crucificado. E ali então aparece este homem que estava passando pelo lugar, pegaram ele e fizeram ele carregar a cruz de Cristo ali, porque o Senhor Jesus estava num estado muito difícil, ele não estava aguentando carregar o tronco da cruz, que ele tinha que levar até o lugar onde ele seria crucificado. Um homem chamado Klausner,
Este é um autor judeu, falando sobre a crucificação, ele diz: a crucificação é a morte mais terrível e cruel imaginada pelos homens, para vingar-se do seu próximo. Um outro disse, um chamado Cícero, chamou a tortura mais cruel e horrível. Um outro homem chamado Tácito, ele disse que a cruz é uma tortura só digna de escravos. Originou-se na Pérsia, devido ao fato de que se considerava que a terra era sagrada para o deus que eles tinham chamado Ormuz. Então eles erguiam o criminoso para que ele não manchasse a terra, que era a propriedade desse tal de Ormuz. Da Pérsia passou para Cartago, no norte da África. Roma copiou de Cartago, embora só a reservasse para os rebeldes, os escravos que escapavam e a classe mais baixa de criminais. De fato, era um castigo ilegal de infligir a um cidadão romano. Isso aconteceu, irmãos, de não crucificação, mas Paulo, né? Lembra, Júlio? Que foi pego lá e chicotearam ele. Depois que chicotearam ele, Paulo falou assim: olha, vocês sabem que eu sou um cidadão romano? E quando ele falou isso, o povo tremeu, porque o cidadão romano não podia ser chicoteado da forma como Paulo foi feito, né? Ele podia ter o julgamento entre os judeus, mas não os romanos, mas não era desse jeito que eles faziam com os romanos. Mas com aqueles que eram assassinos criminosos, terríveis, escravos que escapavam do jugo do seu proprietário, então esses eles crucificavam. Mas o cidadão romano nunca passaria por isso. Klausner descreve a crucificação dizendo: fixava-se à cruz o criminoso convertido, já em massa de sangue, devido aos açoites. Aí permanecia pendurado para morrer de fome, sede e pelo calor do sol, incapaz de defender-se, sequer da tortura das moscas e mosquitos, que pousavam sobre o seu corpo nu e sobre suas feridas sangrentas. Não era uma imagem agradável, mas foi isso que Jesus sofreu voluntariamente por nós, irmãos. E eu cheguei a pregar aqui na igreja sobre o ponto de vista científico, médico, da crucificação de Cristo. E neste artigo que eu li, o articulista, ele diz que porque Jesus ficava com os braços presos, então ele não conseguia respirar. E um dos motivos dele morrer foi por asfixia, por não conseguir respirar, né? Alguns não tinham os seus pés pregados. Então a pessoa que não tinha os pés pregados, eles articulavam o pé para cima para diminuir a pressão sobre o pulmão, para tentar respirar. Mas Jesus foi pregado nos pés também, irmãos. Então ele não podia fazer esse movimento, porque os pés estavam pregados também. Então o seu pulmão estava sendo pressionado e ele não conseguia respirar. Então um dos motivos da sua morte foi por asfixia, além de fome, sede, o calor do sol e também o castigo dos açoites que o deixaram sangrando e quase morto já naquele lugar terrível chamado Monte do Calvário, na cruz do Calvário. E Kleisner diz que Jesus sofreu isso tudo, voluntariamente, irmãos, por mim e por você. Até desafiaram ele, dizendo que se ele fosse o Filho de Deus, que ele saísse daquela cruz. Mas Jesus, ele não fez isso. Ele permaneceu ali até o fim. Eu quero terminar lendo João capítulo 13. Vamos ler juntos, irmãos, no versículo 3, capítulo 13, versículo 1. João capítulo 13, versículo 1. João 13, 1.
Vamos ler? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, quando foi desafiado a descer, ele não desceu, porque ele nos amou, irmãos, até o final. Era necessário ele morrer na cruz, e ele fez isso por mim e por você voluntariamente, irmãos. Jesus morreu por mim e por você voluntariamente. Ele podia descer de lá, mas ele não fez isso, porque ele nos amou até o fim. Ele não amou só no começo ou só até o meio. Ele nos amou no começo, no meio e no fim de tudo. Vamos orar. Vou pedir que o irmão Juvenildo faça uma oração, agradecendo ao Senhor pelo tempo que passamos aqui diante da palavra do Senhor. Oremos pelo irmão Juvenildo. Soberano e excelso Deus, grandioso Pai, Deus de eterna bondade e misericórdia, agradecemos ao Senhor Deus pelo privilégio que temos de ter sido salvos, ó Deus, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, completo, eficaz ali na cruz do Calvário. Ó Deus, dando a sua vida em nosso lugar para a redenção, ó Deus, da nossa vida, da nossa alma, Ó do Deus. nosso ser. Agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, que o Senhor deixou registrado, ó Deus, esses acontecimentos, esses fatos, para que chegassem até nós, ó Deus, assim nós pudéssemos reconhecer a nossa pecaminosidade e clamar ao Senhor por salvação. Ó Deus. Louvado seja o Senhor Deus, porque o Senhor ouviu o nosso clamor e hoje somos salvos pela tua graça, Senhor. Agradecemos pela tua palavra, pregada, lida, preservada, por esse momento, ó Deus, que estamos aqui, por cada um dos irmãos que puderam chegar, pelos pedidos que foram deixados diante do Senhor, e que nesse momento, ó Deus, agora que vamos também para um momento específico de pedido, de oração, Senhor Deus, que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, ouça, ó Deus, o clamor da tua igreja. Ajuda, Senhor. Eu te peço agradecido em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos nos dividir em grupos para oração. Amanhã não vai ter limpeza da igreja, que a igreja está limpa, né? Aí no outro sábado a gente procede a limpeza da igreja. Deus abençoe, irmãos, e um bom tempo de oração. Aos irmãos que estão nos assistindo, uma boa noite. Deus abençoe. Até domingo, 9h30 da manhã, se o Senhor permitir.